Quero falar agora sobre o Corinthians. Existe a possibilidade de José Martínez sofrer a maior multa da história do Timão. O clube cogita não pagar o mês de janeiro de salário para o jogador venezuelano, que se apresentou no último sábado com 1 mês e 5 dias de atraso. Martínez explica que não conseguiu voltar ao Brasil porque não tinha passaporte e visto. Ele usaria os primeiros dias do ano para resolver essa pendência, mas com a captura de Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, por forças armadas dos Estados Unidos, houve um caos na Venezuela, todas as autoridades muito confusas, e esse processo de obtenção do passaporte e do visto acabou o impedindo de voltar ao Brasil, causando esse enorme atraso. Nessa terça-feira, Diogo Silva, representante do Martínez, estará no Corinthians, possivelmente para ser comunicado dessa punição do não pagamento do seu salário no mês de janeiro. O Corinthians ainda estuda outras punições, até porque o Martínez volta com 1 mês e 5 dias de atraso e ainda machucado. Para piorar a situação do atleta, o Corinthians acabou contratando durante os últimos dias o Matheus Pereira e está perto de anunciar o Alan, jogador que pertence ao Flamengo. Se confirmar dessa última negociação, vai sobrar menos espaço ainda para o Martínez, que pode inclusive até ser negociado. O que você pensa sobre a possibilidade de o Corinthians não pagar nem sequer 1 centavo dos vencimentos do venezuelano no mês de janeiro? Já uso o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Boa notícia para os clubes que buscam um lateral esquerdo. Há um jogador dessa posição que fica livre na metade do ano e tem currículo bem legal. Paulo Otávio, 31 anos de idade, titular absoluto há 3 temporadas no Al Saad, o principal time do Catar. Só para lembrar, o Al Saad é o time do Claudinho e do Firmino. Paulo Otávio tem contrato até junho e ainda não assinou a renovação desse vínculo. Tudo porque ele tem vontade de voltar ao Brasil, saiu muito cedo, em 2016, quando havia trocado o Tombense pelo Lask da Áustria. Ele jogou na Áustria, logo depois se mudou para a Alemanha, onde ficou por 4 temporadas no Wolfsburg. Entre outros técnicos, ele trabalhou com Oliver Glasner, que tem feito enorme sucesso no Crystal Palace, foi responsável por levar o Crystal Palace a um título inédito alguns meses atrás. Pois bem, o Paulo Otávio surgiu na base do PSTC, passou pelo Atlético Paranaense, jogou também no Curitiba e tem vontade de voltar ao Brasil agora numa outra condição com muito mais status, para ser reconhecido no seu próprio país. Se as propostas não forem bacanas, a tendência é que ele acabe por renovar no Al Saad, o principal clube do seu país, onde ele é titular absoluto, é importante e tem salário bastante alto. Quero falar agora sobre o Corinthians, com 2 reforços garantidos e que já estiveram em camarotes da Neoquímica Arena para assistir a derrota nesse domingo por 1-0 pro Palmeiras. Labiad, meio atacante marroquino de 32 anos de idade, e Angileri, lateral esquerdo que defendia o Corinthians até 31 de dezembro do ano passado, estão contratados. Eles não foram anunciados ainda, isso vai acontecer nas próximas horas. O fato de estarem em camarotes cedidos pelo Corinthians durante a partida contra o Palmeiras só confirma os acertos. Labiad já passou por exames médicos e, como o próprio Dorival Júnior confirmou depois da partida, chega por indicação de Memphis Depay. Dá uma olhada no que disse o Dorival. Não foi um pedido meu, conheço pouco dele, tive algumas informações do Memphis. Apesar de não ter sido minha indicação, vai ter condições de lutar por seu espaço. O Labiad é um meio atacante que já fez bastante sucesso no futebol holandês, por PSV, Utrecht e Ajax, mas que vive um momento de declínio na sua carreira, não joga desde novembro do ano passado, quando defendia uma equipe chinesa. Já Angileri buscava um reajuste salarial, deixou o Corinthians, conversou com vários outros clubes, não chegou às cifras pedidas e acabou recuando e voltando ao time de Parque São Jorge. Só para completar, a derrota do Corinthians para o Palmeiras impediu que o Corinthians se classificasse de maneira antecipada. O time tem 11 pontos e vai precisar de pelo menos um empate contra o São Bernardo na rodada final no ABC Paulista para não correr o risco de eliminação. Corinthians que foi muito mal nos clássicos, pelo menos no Campeonato Paulista. Derrota por 1-0 para o Palmeiras, empate em 1-1 com o Santos e empate em 1-1 com o São Paulo, em que o Timão consegue o gol do empate nos acréscimos, senão teria perdido também pro tricolor dentro da sua casa. A saideira sobre o Corinthians, José Martínez se reapresentou no último sábado, depois de mais de 1 mês de atraso, mas se reapresentou machucado. Essa informação foi confirmada pelo técnico Dorival Júnior. Que história é essa de que Memphis Depay tem propostas de 2 clubes brasileiros?
A informação é de Ekrem Konur, jornalista turco que trabalha no mercado de transferências. Erra muito mais do que acerta. Para falar a verdade, foram poucas as informações que ele publicou sobre o futebol nacional que se confirmaram. Pois bem, segundo ele, 2 clubes brasileiros abriram conversas com Memphis Depay, se fazendo valer do fato de o vínculo dele com o Corinthians se encerrar em junho. Memphis já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Cheguei a contar para vocês que 2 times dos Emirados procuraram recentemente os representantes do Memphis para fazer proposta, não existiram avanços. Também não me parece nem um pouco factível que qualquer clube do Brasil se aventure nessa ideia. Por mais que o Memphis seja muito bom jogador, custo de 6 milhões de reais por mês não é compatível nem para Flamengo, nem para Palmeiras, 2 dos mais ricos clubes da América do Sul. Me parece carta fora do baralho essa possibilidade de o Memphis atuar em outro clube brasileiro que não o Corinthians, me soa absolutamente esquisita. Até porque, se fosse para continuar no Brasil, certamente o Memphis daria preferência ao Timão, onde já tem enorme dedicação e é querido pela grande maioria dos torcedores. A tendência é que o Memphis não tenha um contrato para continuar no Corinthians. A renovação de contrato é avaliada no Timão como algo muito caro e ruim. A tendência é que ele fique até a disputa da Copa do Mundo e depois vá jogar ou no mundo árabe, ou de volta à Europa, ou talvez até na Major League Soccer. Difícil imaginá-lo no Brasil. Só para completar o noticiário alvinegro, registrar que Alan, Corinthians e Flamengo seguem em tratativas. Entre Corinthians e Flamengo já existe um acordo de empréstimo até o fim da temporada. Se quiser ficar com o jogador em definitivo, o Corinthians vai precisar desembolsar 2,5 milhões de dólares por 60% dos direitos econômicos, o salário dele durante o período de empréstimo 100% bancado pelo Timão. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians com novidade importante. O Timão discute com a PicPay um acordo para a compra dos name rights da Neoquímica Arena. Você sabe, o estádio tem um acordo com a Impera Pharma que garante ao Timão 15 milhões de reais por ano. Desde que assumiu a presidência, o Osmar Stabile trabalha para buscar um novo acordo com um parceiro diferente. O principal alvo era a Caixa. O Corinthians sugeriu ao banco estatal que ficasse com os name rights do estádio por até 20 anos em troca da quitação do financiamento. A verdade é que essa conversa não avançou por conta de todas as burocracias da Caixa. Diante desse cenário, o Stabile trabalha com outras alternativas e a PicPay, banco digital, surgiu como uma opção. As negociações existem, há otimismo no Corinthians. O grande problema é o pagamento da multa rescisória de 70 milhões de reais. O PicPay já se comprometeu a pagar um valor bem superior aos 15 milhões de reais por ano que o Corinthians tem com a Impera Pharma. Importante contar ainda que a PicPay se comprometeria a assumir outros acordos comerciais com o Corinthians, eventualmente até ficando com um dos espaços livres no uniforme do Timão. Só para completar, dizer que essa informação foi divulgada nas últimas horas pelo Lauro Jardim. Só para completar, José Martínez enfim reapareceu no Timão. Nesse sábado ele treinou com o restante do elenco, se apresentando com mais de um mês de atraso. A justificativa dele é de que não conseguia sair da Venezuela, seu país, por conta da dificuldade da obtenção de um novo visto de trabalho, além do passaporte. Você vai lembrar, Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, havia sido capturado por forças americanas, tornando um caos a vida do cidadão na Venezuela. E você, o que pensa sobre tudo o que eu contei do Timão? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.